Agora você pode falar alguma coisa, tá? Você pode falar agora. Amém. Pode. Muito bem, vamos passar a palavra ao pastor Reinaldo, depois o pastor Romulo vai pregar, mas ele vai trazer uma rápida palavra sobre o como Deus colocou no seu coração o desejo desse lançamento. Amém? Fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, Deus abençoe a cada um que veio. Eu quero aproveitar, antes de tudo, e entregar aqui esses livros para o pastor Zilmar, nosso presidente, que ele, inclusive, escreveu aqui uma dedicatória muito boa, fiquei muito feliz pelo apoio. Deus abençoe o senhor, viu, pastor? Pastor Adriano, nosso vice-presidente dos Gideões também, está aqui o dele. O pastor Adriano é amante das Escrituras, e ele já leu o rascunho e aprovou, viu? Que passar no crivo do pastor Adriano e do pastor Zilmar também. Para quem não sabe, o pastor Zilmar foi um dos primeiros teólogos de Santa Catarina. A gente conversou uma vez e ele estava contando para a gente, viu? Pastor, obrigado pelo apoio, viu? E o nosso querido pastor Carlinho, que eu aprendi a amar, não conheci ele, quando ele assumiu aqui a vice-presidência da igreja, eu perguntei, quem é esse pastor Jesus? Mas aprendi a amar, parece que conheço há longos tempos, é um paizão. Deus abençoe, pastor. Queridos, vocês sabem que escrever um livro não é uma aventura, nem é uma forma de ganhar dinheiro. A gente está no ministério aí há 30 anos, graças a Deus. E primeiro nós contamos com a ajuda de Deus, com a inspiração, e depois todo um ciclo de apoio, começando pela família. A minha esposa, pastor Zilmar, tudo que eu ia mandando para a editora, ela revisava, o editor mandava de volta o assunto, e minha esposa gosta de ler, isso é dela, ela tem um devocional diário com ela, eu nem sei quantos livros ela já leu esse ano, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Somos casados há 27 anos e ela é consumidora de livros, né? A filha Lídia, que é uma benção também, é um projeto de Deus na vida da gente, tem nos apoiado em tudo, sem palavra para falar dela. O Kelvin, que é o nosso músico da família, que esses dias, pastor Zilmar, eu fui levar ele no mercado, daqui a pouco o Kelvin vai com a Bíblia. Falei, Kelvin, a gente está indo no mercado, para que vai levando a Bíblia? Ele disse, eu quero lhe fazer umas perguntas. Digo, tá bom. Aí fiz um culto mais ele, eu sempre faço culto com a família dentro do carro, irmãos. Bíblia, a gente fala de Bíblia, isso é bom. Então, além do apoio de Deus, da família, do nosso pastor, Zilmar, do nosso vice-presidente, pastor Adriano, que é um amigo, assim, também de longas datas, que sabe que eu gosto dessa área da escatologia, mas quem me incentivou, assim, de verdade, a escrever esse livro, foi uma profecia que eu li em Isaías 66:8. Quando o profeta Isaías disse que uma nação nasceria em um só dia. E o pastor Eliel, que é pregador, que é um teólogo, que é um ensinador, sabe que tem texto da Bíblia que mexe com a sua estrutura emocional, ministerial, espiritual. E eu fui estudar sobre essa nação que nasceria num só dia, e a primeira coisa que eu descobri, que dia 24 de outubro de 1945, em uma cidade chamada São Francisco da Califórnia, foi batido o martelo pelo presidente dos Estados Unidos na época, chamado Franklin Roosevelt. Ele decretou de forma oficial o nascimento ou a criação da ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse presidente americano chamado Franklin Roosevelt, para tentar dar uma amenizada no impacto da guerra, ele criou as Nações Unidas. Nem sabia ele que Deus tinha um projeto por trás dos bastidores, porque até então, a partir do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, trincheirou a cidade durante 2 anos, depois conquistou a cidade, Israel se dispersou e deixou de ser uma nação. E eu costumo dizer, dentro de um contexto teológico e escatológico da Bíblia, que Deus tem
um compromisso com a palavra de forma tão extraordinária, que no Salmo 138, a parte C, do verso 2, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então Jesus não viria buscar a igreja se Israel não fosse uma nação. Por quê? Porque Deus tem projetos com a nação de Israel que estão entrelaçados com o arrebatamento da igreja. Então, resumindo, para não tomar o tempo, Israel voltou a ser uma nação. Depois de 1878 anos, a figueira das profecias de Mateus 24, a figueira floresceu. Israel é uma nação. E eu não vou fazer aqui um exagero, mas eu conversei com alguns colegas que gostam da área da escatologia, já ouvi muitos mestres da escatologia, e eles afirmam, principalmente os que defendem a linguagem pré-tribulacionista, que é a que eu defendo também. Eles dizem que há 118 profecias relacionadas com o arrebatamento da igreja. E nós temos dessas 118 profecias, 117 que já se cumpriram, e só falta a profecia do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, e nós cremos que isso vai acontecer. Quem acredita nisso, irmão? Não deixe ninguém tirar de você essa revelação que o Espírito de Deus um dia plantou em você. Você aceitou Jesus para ser salvo, para morar no céu e para ser arrebatado. É claro que existem muitas correntes teológicas que divergem das nossas ideias, mas você precisa ter raízes, não ser levado por qualquer vento de doutrina, porque você sabe quem lhe chamou e para onde você vai. Amém? Minha gratidão ao pastor Rêmulo, diretor da RR Editora. Sabe por que é que eu me encantei para escrever o livro com a sua editora? Primeiro, porque o pastor Valmir, um grande amigo, um homem crente, me incentivou. E segundo, eu descobri que a editora dele só lança livro evangélico, que tenha bases. Primeiro, eu procurei saber o testemunho, qual é as crenças do pastor Rêmulo. Pastor Rêmulo tem mais de 20 obras escritas, é um mestre, pastor presidente de um grande campo, acostumado a pregar em grandes convenções do Brasil, escola bíblica para obreiro, e tudo isso foi importante para me incentivar. E para resumir aqui e encerrar, agradeço a cada um, pastor Flávio Lira, que veio com a equipe, pastor Luciano da Mata do Rio de Janeiro, pastor Breno de Goiás, Luciano, os demais que desmancharam o compromisso, pastor Jair de Oliveira, meu vizinho, que desmanchou um congresso, até avisou o pastor Carlinho, né? E os demais, pastor Lucier, que tinha um congresso e também desmanchou, e outros amigos que disseram, pastor, nós vamos ir. Obrigado pela vida de Eva e do Miro, que estão ali. Eu vou usar essa fala carinhosa. Obrigado por vocês que vieram. Marcos, que tinha congresso na igreja, o sogro da minha filha, a esposa e a cunhada, que também vieram. Cada um que contribuiu, toda a equipe do pastor Rêmulo, viu? Deus abençoe. Ricardo, eu vou fazer um agradecimento para encerrar. Ricardo foi o primeiro cliente meu do livro. Pastor Zilmar, a gente não deve comprar a oportunidade, isso é antibíblico, porque essa oportunidade quem dá é Deus. Deus não precisa de dinheiro. O pastor presidente da Assembleia de Deus lá do Nordeste, eu estava num culto quando ele disse assim, missão não tem nada a ver com dinheiro, tem fé, tem que ter com fé. Por isso que a fé nos incentiva a ajudar a obra de Deus. Eu combinei com a minha esposa, eu disse, nega, tudo que nós arrecadamos desse livro, 10% vai para a obra missionária. Isso é do coração, isso aqui não é uma coisa para apresentar para vocês, para fazer bonito. Tem coisas da obra que a gente faz que vocês nunca nem sonham. E eu disse que tudo que Deus me der, 10% desse livro aqui vai para a obra missionária, porque missão não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fé. Porque tem gente que tem condição, mas não tem o amor. E graças a Deus pela igreja missionária de Camboriú, que com mesmo uma pandemia feroz, com tanto desafio, o nosso pastor está mantendo mais de 1000 missionários no campo, felizes, fazendo a obra de Deus. E eu tenho orgulho de ser ovelha dessa igreja. Pergunta para minha esposa se eu gosto de congregar aqui. E ela da mesma forma, nós amamos esse lugar, o senhor, a família, o pastor Adriano, o pastor Carlinhos, os demais obreiros, o Sérgio Travassos, que é um amigão, está sempre nos incentivando, cada um. Nós nos sentimos muito felizes em fazermos parte dessa família. Eu vou dizer outra coisa,
Eu já rodei muito o Brasil esse ano, também fui em alguns países da Europa. E aonde a gente chega, os olhos do mundo, pastor Claudionor, estão em Camboriú. A primeira coisa que eles dizem, nós estamos sabendo que o pastor, presidente dos Gideões e a esposa estão orando todo dia de manhã na igreja. Você sabe por que é que Deus tem feito uma coisa linda? Tivemos um Gideão lindo esse ano, tem muita coisa pela frente, porque a igreja está em oração, começando pela nossa liderança. Nosso pastor Zilmar, pastor Adriano, pastor Carlinhos, os demais estão orando. E eu tenho certeza que por causa disso, virão resultados de Deus para a obra dele, nesse lugar e fora desse lugar. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.